Segura que a guerra começou, o massacre tá chegando em Overlord, cara. O bagulho não para, meu parceiro. E olha, convenhamos, esse foi o episódio mais brando até o momento que a gente teve, mas ainda assim não deixou de ter ação e uma preparação perfeita pro próximo episódio que vai chegar cheio de sangue, meu parceiro. Óbvio que não descartando sangue nesse episódio aí, ou melhor falando, sangue não, né? Vamos falar ketchup aqui pra ficar mais bonito, né? Continuando aí com os ketchups dos Quagoas, rapaz. Meu parceiro teve cabeça de Quagoa voando pra tudo que é lado, o negócio ficou sinistro. Então prepara aí que a gente vai conferir mais uma análise incrível dessa quarta temporada de Overlord aqui no canal. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, cara. No último episódio, nós já estávamos aí cientes do encontro e ajuda do Ainz pro Reino dos Anões por causa dos Quagoa, né? Obviamente que ele queria ganhar recursos em troca, mas agora a gente vê que isso vai além do que qualquer pessoa esperava, principalmente a galera que não leu a novel. O Conselho de Regência deu as boas-vindas à delegação do Reino Feiticeiro, liderada pelo seu próprio soberano Ainzrugon, nosso caveirão melhor de todos, né? O Rei Bruxo, sempre desejando abrir as relações comerciais entre as duas nações ali, ofereceu a ele um trabalho dos mortos-vivos. Alimentos exóticos também, bebidas altamente deliciosas, que era o que os anões amavam, cara. A gente sabe que os anões amam beber pra caramba, falamos disso no último vídeo. E isso, logicamente, que não pode ser esquecido durante todo esse episódio. Por fim, o Ainz também deu aquela ajuda militar, cara. Em troca, os anões forneceriam um minério, artesanato geral. Um elemento que interessou inclusive os anões foi o apoio militar para o país que estava extremamente necessitado devido à invasão dos Quagoa, que inclusive na hora que o Ainz chegou ali foi no momento perfeito, né? Porque os Quagoa estavam começando a invadir e o Ainz tacou-lhe os Death Knights dele para destruir, arrancar a cabeça dos Quagoa ali, que sem dó nem piedade, tá? O Rei Bruxo, inclusive, ofereceu o apoio pessoal dele para suprimir os Quagoas em troca de ferreiros anões. Teve uma troca justa, né? O Conselho realizou toda a sessão privada para poder deliberar sobre todas as negociações. A maior parte do Conselho queria rejeitar essa oferta do Rei Bruxo, devido ao seu preconceito contra os mortos-vivos, né? Até porque os mortos-vivos, mesmo nesse mundo, não eram muito bem vistos. Desde o início da história, a gente sabe mais ou menos disso. Tanto que logo no início, inclusive, quando o chefe das forças militares dos anões soube que o morto-vivo também vinha falar com ele, pô, foi um espanto só. E os caras ficaram desesperados também no meio da reunião, falando o que era aquilo, um ser fortíssimo, um ser, cara, um morto-vivo, roubadaço. E a gente sabe que os anões, cara, tem uma força muito reclusa, né, mano? Eles não são fortes. Os Quagoa mesmo falaram. Pô, os anões não são muito pessoas de atacar. Eles mais se defendem do que atacam e mal conseguem se defender. O comandante anão, que foi o mestre da guilda dos comerciantes aí, conseguiram até convencer o resto do reino que estava precisando da ajuda do reino feiticeiro. Além disso, a gente concluiu que os anões não estariam em perigo enquanto permanecessem úteis, né, acalmando todo o seu medo ali com todos os Death Knights como seguranças. O reino anão foi originalmente governado, inclusive, por uma família real dos anões. Teve um momento lá, uma cena, que o próprio comandante do exército falou que os anões já tinham tempo, que não tinham um rei, né? Eles já não tinham um rei no momento, então a gente sabe que agora eles estavam sendo governados por esse grupo de 8 pessoas, né? 200 anos atrás, mais especificamente, quando a Divindade do Mal atacou a antiga capital anã de Felbercana, muitos membros da realeza acabaram perecendo. E o último sobrevivente, atendendo ao chamado das armas contra essa ameaça, decidiu deixar o seu reino ali para poder lutar e derrotar essas divindades do mal. Antes de partir, foi ele que decidiu deixar o Conselho de Regência para poder governar no seu lugar. E inclusive tá fortemente implícito pra gente, galera, que a razão para o governo ter continuado com esse Conselho de Regência sobre o Reino Anão era que, devido a esse membro final da realeza do reino, o Magic Craftsman, ele era um dos 13 heróis, cara, que nunca retornou da sua jornada por causa da derrota, né? Ele conseguiu derrotar as divindades do mal, mas ele acabou morrendo, né, no meio desse caminho aí. Então, cara, pra quem não sabe, essas divindades do mal eram monstros que apareceram há 200 anos no passado, só que eles foram detidos pelos 13 heróis. Inclusive, temos outros grandes nomes aí que fizeram parte dos 13 heróis, que foi a Evelai e também o próprio Tsindorcus Vasion. Fora que tínhamos 2 players aí no meio dos 13 heróis, cara. Mas esses caras aí foram mortos com o passar do tempo também. Eles até chegaram no mundo bem fracos e depois evoluindo. Os únicos atualmente que estão vivão mesmo ali, a gente tem grande nome na história por enquanto, é a Evelai mesmo e o Tsindorcus. A Evelai porque ela é uma vampira, ou seja, ela tá viva até agora igual a Shouter, ela não morre, é um morto-vivo. E o Tsindorcus porque ele é um dragão, né?
Sem contar a Ygritte também, aquela velhinha que falava com o Psyduck, ela também já fez parte dos 3 heróis. Mas, voltando aqui para o Conselho de fato, como a gente já falou aqui no canal, ele é composto por 8 figuras que representam as funções vitais da nação. Até a cerveja tá aí no meio, né? O chefe da cervejaria. O Conselho de Regência é a autoridade máxima do Reino dos Anões, e devido a cada um dos membros ser da mais alta autoridade e líder para várias operações e ocupações, instituições vitais para a cultura, forças, armas, meios de subsistência e também recursos do Reino dos Anões, cada membro tem uma autoridade absoluta sobre cada um, e como tal, mesmo assim, por conta própria, eles possuem uma grande influência sobre o reino. Todas as decisões que afetam a nação são tomadas ali, junto com esses caras, embora tenham algumas deficiências. A gente até vê o geral, né, a capacidade política deles, porque apesar do seu poder como frente única, né, ser uma frente única, devido ao número de representantes que tem lá, cada um com as suas próprias pautas e as deliberações que eles têm, o conselho acaba tendo longas e tediosas reuniões devido às constantes discussões que rolam entre os membros, né, que eles estão inteiramente em conflitos. Aconteceu uma ali com relação ao Ainz, por exemplo. A gente sabe que nenhuma das ações são decididas, né, imediatamente. Na verdade, eles necessitam de uma votação majoritária depois de todos pensarem aí para que possa ser feita uma escolha entre eles. Mas tivemos a exceção nesse episódio. O Ainz precisava disso o mais rápido possível. Não que fosse problema para ele esperar, né? Porque o nosso rei feiticeiro, a gente sabe que o Einzurigon queria prestar alguns reforços aos anões aí com relação aos Quagoa. E os Quagoa ainda estavam atacando, de fato. Então tudo tinha que ser, mano, muito rápido resolvido ali. Essa foi a maior urgência, tá? Porque a gente teve a oferta também tentadora do Ainz. Que lembra que eu falei pra vocês que os anões adoram? Pois é, o Ainz ofereceu a bebidona ali, bolada, que só era criada no reino feiticeiro, meu parceiro. E como sempre, os anões não resistindo a uma bebida, botou álcool no jogo, os caras aceitam na hora, mano. Não tem jeito. Mas lógico que a gente tá brincando aqui, eles aceitaram mais por causa dos ataques do Quagoa também. Óbvio que a bebida teve uma relação forte com isso, mas os ataques foram o que pesou mais nisso daí. Depois da assistência do Reino dos Feiticeiros ao Reino dos Anões, então, foi dito que os Quagoa já tinham conquistado a antiga capital dos Anões de Felbercana e tinham tomado como a sua base de fato. O Ainz já tinha passado por lá. No entanto, o que estava mais adiante ainda eram os dragões de gelo que governavam o Palácio Real, ou seja, o coração da cidade. Nem os Quagoa, nem os Frost Dragons têm uma relação um com o outro ali perfeitamente cooperativa. O lance é que eles aceitaram conviver junto, né? Escolheram ajudar um ao outro a lidar com os anões. Então, basicamente, eles aceitaram. É mais uma aceitação do que uma ajuda mútua mesmo. E sabendo disso, então, o Ainz mesmo decidiu retomar a Felbercana para as mãos dos anões. Tá aí, cara, mais uma coisa que ajudaria os anões a aceitar essa oferta, porque para eles era impossível dominar o reino antigo, principalmente por causa da força militar dos anões, que era fraca demais. E também o número imenso de Quagoas que dizimavam os anões de uma forma absurda, eles eram muito mais fortes. Me diz aí quando que os anões iam conseguir lutar contra um dragão? Não ia rolar, mano. Não ia rolar. Então o Ainz teve que botar à frente aí para recuperar a capital para eles. Ainda assim, todos, exceto o Forge Master, ele não entrou de acordo nisso daí. Mas no final das contas tiveram que ceder. Ele foi o único que não foi basicamente quase unanimidade aí contra ele, né? Então o Reino dos Anões também decidiu entregar os ferreiros pro Reino Feiticeiro e abrir as relações comerciais com eles. Eles solicitaram também pro Rei Bruxo que alguns inspetores pudessem investigar todas as condições de trabalho dos ferreiros para poder garantir o seu tratamento especial, o tratamento legal, com o qual o Ainz concordou de todo o coração, cara. Porque os anões ainda tinham um receio, né? Um pé atrás do Ainz querer escravizar os Runecrafts do reino dele. Tudo subia na cabeça dos anões, tanto por causa do preconceito com os mortos-vivos, quanto o fato de ser um reino novo que eles mesmos não conheciam. Mas não faz muito sentido, né? Até o Ainz falou mesmo qual era o sentido dele escravizar o reino que ele quer que seja aliado, sacou? Não tem sentido nenhum. Mas em troca de pedir ajuda do Rei Bruxo, então, para recapturar a capital, o Reino dos Anões permitiu aí que os primeiros tinham os ferreiros trabalhadores do Reino Feiticeiro, por fim das contas. Não apenas isso, mas também o Rei Bruxo ofereceu e permitiu formar um monopólio direto na venda dos seus produtos, o que na verdade seria produzido e vendido algo que só o Reino Feiticeiro teria acesso. Seria uma exclusividade nesse mundo, cara. Justamente para aumentar também o seu poder financeiro e as pessoas saberem que o Ainz está aumentando o seu poder de produção de armas, até porque as armas dos anões são as armas mais fortes que existiram ou ainda existem nesse mundo, principalmente com a aquisição de runas, que é o que o Ainz está começando a estudar e melhorar agora. Então não teve jeito, o conselho teve que aceitar esse acordo, não tinha outra forma de se resolver.
Aí o Ainz foi conversar com um grupo de Runesmiths, né, que eram os praticantes tradicionais da Runecraft. Ele precisava do consentimento de todos ali, dos próprios praticantes artesãos, porque, cara, se eles não aceitassem ir pro reino feiticeiro, isso aí seria escravidão. Ele ia estar escravizando os caras. E aí a chantagem era o quê? A bebida, rapaz, que inclusive muitos deles falaram que era a melhor coisa que eles já tinham bebido na vida. Nunca tinham bebido nada tão bom quanto aquela bebida que a Shallter estava segurando no episódio. Mas em si, esses criadores de runa, né, os Runecrafts, na maneira de fazer os seus itens mágicos, como equipamentos e armas com runas, os ferreiros também esculpiam o seu próprio nome nesses itens para poder ter um sinal de quem foi que fez isso daí. Lógico que isso não foi mostrado no episódio, mas é uma curiosidade a mais que eu tô trazendo pra vocês, né? E também um dos ferreiros falou que o número total de runas que já foi utilizado no máximo, né, era o número 6 de runas. Ou seja, esse foi o número maior a ser incorporado com sucesso em uma única arma, durante o auge, inclusive, dessa arte rúnica. No presente, mesmo os mais habilidosos da geração atual de ferreiros só conseguiu esculpir 4 runas na arma. E o Ainz tinha ganho o presente do Oscar, que tinha muito mais do que 6 runas. Se eu não me engano, aqui eram 20 runas esculpidas. Isso surpreendeu todos os ferreiros, principalmente pela perfeição do item que ele viu. E eles mesmos falaram que era um item de tipo 150 a 200 anos no passado. Isso já foi explicado. E de acordo com o Isaac, armas feitas pelos ferreiros anões raramente circulavam no mercado hoje em dia. Isso foi outra das coisas que interessou muito o Ainz. Depois de adquirir essas informações suficientes então sobre a Runecraft, o Ainz notou que era provável que alguém precisasse de 10 outros níveis em uma certa classe de trabalho antes de poder obter os itens, os níveis de carreira de Runesmith, né, de criador de runas, ferreiro de runas. Mas o Ainz não desacreditava dos ferreiros não, cara. Na verdade, ele sabia que todos os ferreiros precisavam passar pela fase de esculpir runas em um curto período de tempo antes que eles pudessem desenvolver todas as suas habilidades. Atualmente, a maioria dos ferreiros já desistiu desse ofício antigo. Em vez disso, optaram pelo Tier Magic, que era a nova magia que surgiu no mundo a partir dos players no passado, que era mais eficaz e até mais prática de se usar numa arma. Mas os que sobraram estavam dispostos a reviver essa arte perdida, cara. Tanto que ao longo a gente vê uma próxima cena seguinte em que, cara, eu me emocionei, de verdade. Me emocionei demais nessa cena, porque a gente vê o Ainz conversando com Gondo sobre como os anões de fato desistiram da Runecraft porque entregaram tudo pro Ainz. Pô, mas o nosso querido Caveirão, mandou aquela lição de moral ali com a trilha sonorazinha na hora que eu me emocionei, cara. Eu chorei mesmo. Pô, ele falou que acreditava nos anões, acreditava no potencial da criação de runas e que inclusive faria de tudo pra salvar o perdido. Porque quando alguém desiste de você e te abandona, outra pessoa pode acreditar em você. Cara, lição de vida total nessa parte desse episódio, mano. Na moral, me emocionei, tô emocionado agora. Meu olho tá cheio de lágrimas aqui, não sei se dá pra vocês verem, mas acabo ficando. Mas tá aí, cara, o Ainz falou tudo. E comoveu até o próprio Gondo, porque no dia seguinte, quando eles foram pra reconquistar Felbercana, o Gondo se ofereceu pra ir, logo de começo lá. O nosso Caveirão, inclusive, ficou meio receoso dele ir, porque ele precisava do Gondo pra, pô, fazer as runas lá no país, né, dele. Queria ir pro Reino Feiticeiro. Ou seja, ele não queria deixar o Gondo ir, mas acabou que o Gondo meteu ali um coisa, falou que estava disposto e que ele era de fato o que mais conhecia, né? Então, mas no final das contas, o Ainz acabou recrutando o Gondo como guia de fato para a retomada de Felbercana, porque ele sabia muito mais sobre a antiga capital do que qualquer outro anão existente. Inclusive, ele encorajava o anão a procurar uma rota alternativa caso o túnel acabasse desabando sobre eles, né? Era a intenção do Ainz sempre manter o Gondo protegido e vivo ao seu lado, em todos os momentos durante toda essa operação, visto que ele precisava do anão para poder fazer as runas, para verificar inclusive ao Conselho de Regência que ele tinha de fato perseguido todos os Quagoa e os Frost Dragons e tinha tirado eles da capital. Então tinha que ter alguém também para confirmar isso aí. E ao longo do caminho os dois se tornaram cúmplices aí de planejamentos para não apenas capturar a cidade, mas também saquear alguns itens valiosos do tesouro do Reino dos Anões aí, encontrado lá nos Frost Dragon também. Principalmente um antigo livro de runas. Pô, já que os anões não estavam querendo mais saber sobre runa, pô, mais do que justo eles pegarem lá o livro e, pô, levar pra eles. Os caras simplesmente iam estudar sobre aquilo e melhorar, mano. Pô, justíssimo. Pra mim, foi a melhor coisa que eles fizeram foi pegar esse livro de runas aí. Então eles se dedicariam a aprender, ou seja, levariam pro Reino Feiticeiro. Cara, antes de deixar a Shallter para lidar com os outros Quagoa, junto com a Aura também, o Ainz já tinha decidido colocar algumas restrições na Shallter durante a sua missão para recapturar Felbercana, antes do tempo, logicamente.
De acordo com o Ainz, quando ele viajasse para a capital dos anões, algumas restrições seriam colocadas nas habilidades de luta da Shallter para poder enganar os inimigos. Ele falou para ela segurar um pouco, né, e não sair usando o seu poder inteiro, porque não faria muito sentido, já que os inimigos poderiam lançar alguém mais fraco primeiro, para ela usar o poder todo, e eles medirem a densidade da força dela para usar algum poder muito mais forte com relação a isso. Mas, cara, em relação ao Tier Magic, ela foi obrigada a não usar, inclusive, muitos feitiços diferentes por causa dessa parada. E foi altamente encorajada pelo seu mestre a se limitar a 1 ou 2 feitiços apenas. Era basicamente para criar estratégias nas quais os inimigos não soubessem a total força deles. E além disso, o Ainz também estava meio encucado aí, né, porque ele sabia que como os 2 Death Knights dele tinham sido derrotados ao mesmo tempo, literalmente os 2 juntos, cara, nesse mundo ninguém conseguia derrotar nem apenas um, quanto mais 2 ao mesmo tempo. A primeira coisa que vinha na cabeça dele era a existência de um player, cara. Algum player tinha aparecido. Só que na verdade a gente sabe que não era isso, né? Eles foram jogados lá no abismo porque o Quagoa cortou de fato as cordas ali onde tinha a única ligação que tinha com o Reino dos Anões e acabou que os Death Knights caíram lá embaixo, junto com alguns outros Quagoa que eles já tinham massacrado. Mesmo assim, as precauções estão valendo, vai. Não é porque os caras, pô, não sabem disso que ele vai se largar, não é porque ele é super poderoso que ele vai se largar e deixar as coisas por aí. Então, antes de chegar a Felbercana, o Ainz fez com que o Gonno também explicasse para ele todos os perigos da expedição que eles iam enfrentar. Para chegar com sucesso nessa cidade, a expedição devia passar por 3 provas que estavam no seu caminho para a capital. O primeiro era o julgamento, que estava localizado na Grande Fenda de Fato, onde só tinha ali aquela pontezinha que os Quagoa cortaram. Isso aí foi de boa que o Ainz passou flutuando por ali. E o segundo era a parte da Terra do Magma Derretido. Galera, é uma terra cheia de lava dentro das montanhas. Por que aquilo ali é cheio de lava? Na verdade, a razão para isso é porque a lava podia fluir incontáveis quilômetros abaixo da Terra. Era provavelmente porque o Novo Mundo era algo mágico, mano. Existem portais formados naturalmente que estavam próximos do feitiço de portão aí, em termos de poder, que se uniram aos fluxos de magma dessa região e acabaram trazendo o magma de longe, tá ligado? Devia-se inclusive atravessar isso daí por um caminho estreito de rocha separado. Também houve o avistamento do enorme monstro que apareceu, que muitos de vocês devem ter ficado com dúvida, né? Esse monstro aí ele aparecia de tempos em tempos. E ele era chamado de Senhor da Lava La Angler. É um monstro único, mas muito poderoso que existe lá, que nada pelas piscinas de lava da região. Ninguém sabe de onde que ele se originou especificamente, mas apenas que ele serve como um obstáculo ainda maior para quem tenta atravessar essa rede de magma derretido. É um dos 3 governantes do Monte Rapazar, né, que é o governante do país do magma derretido nos padrões de Yggdrasil. Seria algo em torno do nível 46, né, de fato. Felizmente, no entanto, o pobre não conseguia engajar com alvos terrestres e também com ninguém que seria atacado se ficasse fora do magma. Então, o Ainz conseguiu cruzar tranquilamente o mar de magma sem apresentar problemas para os viajantes. Assim como outros viajantes também conseguiriam se tivesse imunidade a fogo. Mas, tudo bem. O terceiro julgamento é o próprio Labirinto da Morte. Essa aí é uma área cheia de aberturas que expeliam como se fosse plumas de gases vulcânicos em intervalos fixos e também que havia locais onde os gases eram coletados de uma forma forte. Em outras palavras, é uma zona infernal de veneno invisível, tá ligado? É um veneno fatal e era açoitado por vários ventos ferozes. E se você respirasse um negócio desse, era na hora. Na verdade, existem vários caminhos que levariam à saída, mas tinha um único que dava para se fazer evitando o gás. Mas ainda assim, mesmo essa rota podia acabar ficando cheia de gases aí. E, cara, se ela não for percorrida rápido o suficiente, mano, já era, tá ligado? O grupo do Ainz foi capaz de atravessar o labirinto facilmente graças ao feitiço do Brass of Titânia, que o Ainz botou aí no próprio anão e na aura, né? Ele colocou, tipo, uma barreira em volta deles que evitava deles serem afetados por gás, porque os mortos-vivos como ele e a Shallter não tem problema, não iam ser afetados por nada com relação a isso mesmo. Então, levou o caminho mais seguro para a saída. No entanto, essa estrada para a capital real dos anões seguiria por um caminho estreito e instável, que era apenas um pouco mais alto do que o marco da rocha derretida debaixo dela. Uma vez que eles finalmente superavam essas 3 provações, a equipe de expedição se viu na cidade de Felbercana, de cara lá. Nessa cidade, o primeiro inimigo que eles encontraram à mercê foi o jovem dragão de gelo chamado Rengimal, que ficou ali alarmado com a presença poderosa do Rei Bruxo e se submeteu a ele rapidamente. Isso aí tudo vai aparecer no próximo episódio, né? Provavelmente no início do próximo episódio. Depois disso foi quando o Ainz decidiu que a expedição seria dividida em 2 grupos. E aí foi quando a gente viu no finalzinho também que ele botou a Shallter e a Aura para lidar contra os Quagoa, ele
e o próprio Gondo e agora o dragãozinho novo companheiro vão lidar contra os Frost Dragons. O negócio vai ficar sério agora, meu parceiro. Eu tô te falando que a emoção começou a brilhar, principalmente nesse final também, cara. Teve outra parte que me emocionou, porque a garota que teve no flashback do Ainz, né, era a Niniya, a irmã da Tuari, que foi assassinada, inclusive junto com o grupo, no começo lá do anime, quando o Ainz estava vestido de Momon, eles estavam todos no grupo do Momon e tal. E o Ainz lembrou, cara, que a Niniya disse que ajudaria ele a aprender mais sobre os dragões e tal, porque ela mesma tinha dito sobre a existência desses Frost Dragons lá, que o Ainz ficou curioso pra saber. Então ele achou uma pena ela ter morrido. O que, mano, quem acha que o Ainz não tem coração, parece que ele, cara, tá desenvolvendo empatia por certas pessoas. E isso tá sendo bem mostrado nessa temporada, principalmente nesse episódio, tanto com o Gondo, quanto agora ele lembrando com a Niniya. Tipo, realmente é uma pena. Lógico que ele não chorou, é uma pena e tal, mas a trilha sonora dá pra remeter um pouquinho disso, vai. E eu até fiquei emocionado também, não teve jeito. Então, galera, pra gente não fugir do que a gente espera do próximo episódio, a gente sabe que o pau vai quebrar. A gente vai ter Ainz versus os Frost Dragons, Aura e Shouter versus os Quagoa. A ação vai começar de verdade. Os caras já deram até aquela palhinha dessa ação aí, quando os Death Knights mataram um pouquinho dos Quagoa ali. E, cara, não economizaram na tinta vermelha não, tá? Estão tacando ketchup na cena inteira, meu parceiro. No próximo episódio, isso vai ficar ainda mais intenso. E é óbvio que você não vai querer perder isso. Então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque as notificações que você vai receber vão fazer você vir correndo aqui para assistir os próximos vídeos que vão ser lançados de Overlord. Você pode ficar por dentro de tudo, hein? Obrigado demais, família. Tamo junto sempre. Beijo no coração de vocês e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Valeu, é nóis! Fui!